Sabe, na Umbanda tem uma força divina que é, nossa, de um poder imenso, mas que, ao mesmo tempo, é super misteriosa para muita gente. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Vamos juntos desvendar o Xumaré, o orixá da renovação. Então, para começar essa nossa conversa, eu lanço uma pergunta. Qual será o orixá mais incompreendido na Umbanda? Pensa bem, mesmo para quem está dentro da religião, a verdadeira essência dele, ou dela, nós já vamos chegar lá, pode ser um verdadeiro quebra-cabeça. E a resposta, olha, pode te surpreender. E a resposta é Oxumaré, isso mesmo. A nossa missão aqui hoje é justamente essa, deixar os mitos de lado um pouquinho para a gente poder mergulhar fundo e entender a real natureza dessa força cósmica, né? Tudo baseado no que as fontes sagradas nos contam. Então vamos lá, vamos começar pelo ponto que mais gera confusão. A gente vai entender por que esse orixá é tão enigmático. É hora de separar o que é mito do que é, de fato, a realidade teológica. E antes da gente seguir, um ponto super importante, tá? Só para alinhar todo mundo. Na Umbanda, orixá não é tipo um deus separado, como na mitologia grega, por exemplo. Não, eles são manifestações do Deus único. São as próprias forças da natureza que sustentam tudo que existe. Entender isso é fundamental para a gente continuar. E aqui a gente já encontra uma coisa bem curiosa, um paradoxo mesmo. A fonte mostra que enquanto Oxumaré é uma figura super importante, bem conhecida no candomblé, na Umbanda a história é um pouco diferente. Ele acaba ficando meio na sombra, sabe? Ofuscado pela sua parceira divina, a orixá Oxum, que é quem acaba recebendo a maior parte do culto e da atenção. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Se Oxumaré é tão discreto assim na Umbanda, qual é a real função dele? E é aí que a gente chega no coração da coisa, na essência do seu poder. Vamos entrar agora no poder da renovação. É aqui que o mistério começa a ser revelado. Olha só essa citação da fonte que vai direto ao ponto. Oxumaré é a renovação contínua. Para e pensa um pouco no que isso significa. Não é uma divindade estática, parada. É um processo. É a própria força da mudança, o tempo todo acontecendo em tudo que existe. Tá, mas como a gente visualiza essa renovação? Através de dois símbolos muito fortes. O primeiro é Dan, a serpente do arco-íris. Pensa na cobra trocando de pele. É exatamente isso, a mudança cíclica, o renascimento. E o segundo símbolo é o próprio arco-íris. E não é só bonito não. Cada uma das suas 7 cores representa as 7 linhas da Umbanda, ou seja, as 7 vibrações divinas que organizam o universo todo. E falando nessas cores, vamos mergulhar nisso agora. A gente vai ver como esse simbolismo do arco-íris não é só uma imagem, mas um mapa que mostra como Oxumaré atua em absolutamente todas as áreas da criação. A atuação de Oxumaré é, uau, universal. Ele mexe em cada uma das 7 linhas. Pensa comigo. Na nossa fé, ele traz renovação. No amor, na concepção, ele renova. No campo do conhecimento, ele renova teorias, conceitos. Na justiça, ele renova os julgamentos. Na lei, ele atualiza as ordens com o tempo. Na evolução, ele impulsiona as doutrinas. E, claro, na geração, ele é a própria força da renovação através da reencarnação. Ou seja, não tem uma área sequer que fique de fora da sua ação. Beleza? Agora que a gente já entendeu o papel dele, vamos direto ao ponto mais polêmico. Chegou a hora de falar sobre polos e parcerias divinas e encarar de frente o maior mal-entendido sobre a natureza de Oxumaré. É agora que a gente vai derrubar aquele mito mais famoso sobre Oxumaré, a ideia de que ele seria andrógeno, metade homem, metade mulher. A fonte é muito clara, ela diz textualmente: mas isto não é verdade. A realidade, teologicamente falando, é outra. O Xumaré forma um par energético magnético com a orixá Oxum. O tal polo negativo dele não tem nada a ver com gênero, gente. É sobre a sua função no universo, a de diluir, de dissolver energias que estão paradas, estagnadas, para poder abrir caminho para o novo. E a coisa fica ainda mais profunda. A fonte explica que esse polo negativo de Oxumaré, e na verdade de todos os outros orixás, se concentra, se sintetiza numa única divindade cósmica que é puro mistério: Exu. Olha, esse é um dos conceitos mais complexos e fascinantes da cosmologia da Umbanda. Tá, tudo isso é muito cósmico, muito grandioso. Mas e na nossa vida? Como essa força toda se manifesta no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora, com a serpente em movimento. Como a energia de Oxumaré age em um nível bem pessoal. Olha que imagem incrível que a fonte nos dá. Seu magnetismo obedece a uma irradiação semelhante às ondas de rádio,
que são sinuosas, tal como o rastejar das serpentes. Isso é genial. Não é uma energia reta, dura, que vem e bate. Não, é uma energia que se move, que ondula, que desvia dos obstáculos para chegar onde precisa. E qual é a consequência prática disso? É que essa energia sinuosa, essa energia da serpente, atua justamente para diluir os nossos apegos, aquelas coisas que nos deixam parados, estagnados. Sabe, pode ser um relacionamento que já acabou, mas a gente não larga, um emprego que não faz mais sentido, ou até mesmo aquelas crenças que travam a nossa evolução. Oxumaré é a força que vem para quebrar o que está parado e deixar a vida fluir. E tem mais, a fonte faz uma conexão que eu acho fascinante, que é com a energia Kundalini. Para quem não conhece, a Kundalini vem de tradições orientais e é descrita como uma força vital, poderosa, visualizada como o quê? Uma serpente enrolada na base da nossa coluna. Isso é incrível porque mostra como esse símbolo da serpente como energia de renovação é algo universal, que se conecta perfeitamente com a essência de Oxumaré. E para não ficar só na teoria, a gente precisa trazer essa energia para o concreto, né? A fonte descreve uma oferenda. É uma prática com 7 velas coloridas, que é uma ligação direta, claro, com o arco-íris. É um jeito bem tangível de chamar, de se conectar com essa força de renovação. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, que é bem pessoal. Depois de entender um pouco mais sobre essa força cósmica tão incrível, a pergunta volta para a gente. Onde, na nossa vida, a renovação é mais necessária agora? Em que área a gente precisa deixar essa serpente da mudança se mover para que o crescimento possa finalmente acontecer? E essa, claro, é uma pergunta que só cada um de nós pode responder por si mesmo.